Pastor Sérgio Calegari, canal Farol em Natureza, falando de uma vida com Jesus, irmãos. E andar com Jesus é maravilhoso. E andar com Jesus, irmãos, é o que de melhor pode acontecer na sua vida. Jesus nos conta uma parábola, irmãos, de um homem. Este homem era um colecionador de pérolas. Ele viajava o mundo inteiro atrás de pérolas. E um dia, irmãos, ele achou uma pérola de excelente valor. E ele, olhando aquela pérola e sabendo que não acharia outra igual, ele vendeu todas as suas pérolas para poder comprar aquela. E ele tinha com ele uma pérola de valor inigualável. Assim somos nós, irmãos. Muitas pessoas conhecem coisas boas, viveram muitas coisas, né? Tinham seus projetos, tinham seus sonhos, realizavam, faziam, mas um dia encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus, encontraram vida. E por encontrar essa vida maravilhosa que é andar com Jesus, irmãos, deixaram tudo que antes eles achavam precioso para seguir Jesus. Jesus, ele é a nossa pérola maior. Lembrando, irmãos, que o reino de Deus, ele é dentro de nós, ele é dentro de cada um de nós, amém? O reino de Deus, irmãos, não são coisas físicas, mas é a presença de Deus dentro de nós que nos faz um com os céus. A Bíblia diz, é chegado a vós o reino de Deus e toda a sua justiça, amém? O que quer dizer isso? Tudo que está lá no céu vem habitar dentro do meu coração através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus veio, cumpriu tudo que tinha para cumprir e disse: não vos deixarei órfão, derramarei sobre vós o meu Espírito e vocês serão as minhas testemunhas. E antes de ser crucificado, ele disse para os seus filhos, né, que ele iria, mas ele derramaria sobre nós o Espírito Santo, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas indo ele e chegando diante de Deus e sendo glorificado e recebendo o nome que é acima de todos os nomes, ele nos enviaria o Espírito Santo. E esta palavra, irmão, se cumpriu quando estavam aquelas pessoas 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo. Eles estavam reunidos num cenáculo, sem uma direção, orando, clamando, porque o Senhor havia dito, né? Ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. E quando eles estavam orando, irmãos, na hora mais difícil, por quê? Porque todas aquelas pessoas que andaram com Jesus, irmãos, eles eram traidores do povo judaico. Ninguém mais queria fazer negócio com eles, ninguém mais ia respeitar, porque eles diziam que Jesus era o Cristo, era o Messias, o enviado de Deus, irmãos. E chegando uma hora que eles estavam clamando, orando, diz a palavra de Deus que havia cerca de 120 pessoas num cenáculo. E de repente, irmãos, aquelas janelas se abriram e veio um vento forte. Esse vento era tão forte que ele zuncava, ele assoviava, irmãos. E a partir daquele momento começaram a dar glórias a Deus, glorificar o nome de Jesus. E em cima da cabeça de cada um foram vistos labaredas de fogo, chamas de fogo, e todas aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Jesus veio cumprir a promessa, ele veio habitar dentro de cada uma daquelas pessoas. Irmãos, quando Jesus estava na terra, ele pregava para a multidão, ele fazia o possível para atender as pessoas, mas ele não poderia atender todo mundo, ele não podia conversar com todo mundo, ele não podia estar com todo mundo. E na Santa Ceia, ele pegando um pão, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, amém? E deu um pedaço para cada discípulo, e todos aqueles discípulos tiveram um pedaço de pão que era de Jesus. E é isso que Jesus fez com o Espírito Santo. A partir do momento que ele subiu, foi glorificado, recebido por Deus, ele soprou sobre nós o seu Espírito, e cada um de nós recebeu a chama do Espírito Santo. Nos tornamos labaredas de fogo, ministros dos Deus Altíssimo, amém? Então, irmãos, eu, você e todo aquele que crê no nome de Jesus e confessar e andar no Evangelho,
está habilitado para ser batizado com o Espírito Santo, está habilitado para ser o lugar aonde Deus habita. Eu e você somos o lugar aonde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse conceito que você vai na Basílica vai ser abençoado, que você vai no Templo de Salomão vai ser abençoado, que você vai numa igreja vai ser abençoado, não. A bênção não está em templos, em paredes, mas a bênção está dentro de nós, a partir do momento que eu ouço o Evangelho, entendeu? Quando eu ouço o Evangelho, irmãos, meu coração se incendeia, meu coração se enche da presença de Deus. E quando eu me reúno com várias pessoas, aí nós nos tornamos igreja. A igreja não são as quatro paredes, mas é um povo que se reúne para louvar e adorar a Deus. Lembrando, irmãos, que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, amém? Deus está procurando aqueles que com sinceridade de coração se arrependem, reconhecem a sua miséria e pedem para que Deus faça uma obra na sua vida, amém? Meu Deus, nós temos que reconhecer a nossa miséria, irmãos, pedir para Deus nos transformar, porque Jesus veio para nos transformar. A transformação, a conversão e a mudança de vida, ela se dá a partir do momento que eu aceito Jesus. E aí ele começa uma obra na minha vida. E aí ele tira as escamas dos meus olhos, ele tira a pedra no meu coração, ele tira o engano da minha mente, ele desfaz os conceitos errados. E a partir desse momento, eu começo a nascer de novo. O novo nascimento, irmãos, é o homem natural que se converte a Jesus Cristo. O seu espírito que estava adormecido, em coma, ele se desperta e ele se liga com Deus e se torna um com Deus, amém? E começamos a nos alimentar das coisas celestiais, das palavras celestiais. Por isso a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Entendeu o que Deus está falando, irmãos? Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você se alimenta, mais você se fortalece, mais entendimento dos céus você tem, aleluia. E quando você se torna um com Deus, irmãos, amém? Você vence o pecado, você vence este mundo, você não é mais manipulado pelas trevas, pelos dominadores, amém? Porque a palavra nos ensina, irmãos, que as nossas armas não são armas carnais, não são armas físicas, mas são armas espirituais, armas celestiais que nos habilitam a derrubar fortalezas, sofismas, e olha isso, irmãos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque Satanás, irmãos, ele bombardeia a sua mente, ele rouba o seu tempo, entendeu? Ele te distrai, ele te engana com o único intuito de você não se aproximar de Deus, de você não conhecer o Evangelho, de você não conhecer a verdade, porque a partir do momento que você conhece a verdade, o Evangelho, a palavra de Deus, as correntes, a cegueira espiritual, elas são tiradas, as correntes são quebradas e vem um novo entendimento. Você enxerga segundo a ótica de Deus e para de enxergar de uma maneira caída deste mundo, entendeu, irmãos? Irmãos, andar com Jesus é algo que você tem que fazer, porque conhecer a Deus na teoria não adianta nada, irmãos, amém? Como vou dizer novamente, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje, Deus, nós te conhecemos de contigo estar e de contigo andar. Jesus, irmãos, ele quer fazer morada no teu coração. O teu coração, a tua alma, o teu ser pertencem a Jesus, amém? O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor, entendeu? O Senhor nesta manhã quer te fazer entender que você tem uma oportunidade de vida nova. Muitas pessoas anseiam por uma vida nova. Se eu pudesse mudar minha vida, se eu pudesse fazer tudo diferente. E em Jesus, eu e você temos a oportunidade da mudança, da conversão, da transformação de vida. As coisas velhas, irmãos, eis que todas ficam para trás. E eis que a cada momento
o Senhor vai te trazer a novidade de vida, amém? Irmãos, busca conhecimento de Deus, começa a ler os evangelhos, irmãos. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia pela primeira vez e muitos crentes que estão na igreja, né? De tanto a gente insistir, estão fazendo os devocionais. O que é devocional? Você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, amém? E as pessoas estão maravilhadas, irmãos, né? Falam, nossa, o Jesus da Bíblia é diferente. Olha, eu amo ouvir isso, irmãos, amém? Porque este é o Jesus verdadeiro. É o Jesus que aborrece o pecado, mas ama o pecador. É o Jesus, irmãos, que não vai te levar, né, numa situação que você vai vivendo e não muda. Não, Ele vai te transformar. Ele não te aceita do jeito que você é. Ele te recebe com amor, mas Ele tira o mal que está em você. Ele te livra do engano, Ele faz uma obra completa na tua vida. Ele quebra os conceitos errados, Ele endireita os teus caminhos tortuosos. Ele te faz enxergar não através do momento, da situação, do emocional, do trauma, daquilo que você passou, não. Mas Ele faz você enxergar segundo a verdade, amém? Irmãos, abre o teu coração para Jesus, deixa que o Espírito Santo entre na tua vida e você vai ver como é maravilhoso servir o Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus vai viver um tempo de paz primaveril. O que é tempo de paz primaveril? Onde tudo floresce, onde tudo dá seu fruto, onde tudo se renova. E eis que o Senhor tem renovo, paz e alegria para a sua vida, para a minha vida, amém? Canal Farol e Natureza, Pastor Sérgio Calegari, falando sobre Jesus, falando de uma vida santa, falando de libertação, amém? Irmãos, é chegado a vós o reino de Deus, aproveita, mergulha nisso, abraça Jesus, porque você vai ver que Ele vai fazer mais do que você pensa ou imagina.